Como eu cozinho ovos Benedict. Alguém já disse que as melhores histórias começam com alguém bebendo. Uma das possíveis origens do prato de hoje envolve uma bebedeira e uma cura para ressaca. Ovos beneditinos ou ovos Benedict, para o pessoal do Instagram, são feitos com um muffin inglês torrado, lombinho defumado, um ovo pochê e um pouco de molho hollandaise. Entretanto, existem pessoas que usam bacon, tem pessoas que chamam de ovos florentino e usam espinafre, tem pessoas que não usam muffin e usam pão. É uma bagunça desgraçada. Esse prato é tão confuso que nem a origem dele é certa. Algumas pessoas acreditam que o prato foi inventado em 1860 no restaurante Delmonico's. Uma cliente deles, chamada de Le Grand Benedict, não achou nada de interessante no menu e queria alguma coisa diferente para o almoço, quando o chefe do restaurante, Charles Renhofer, criou os ovos Benedict e publicou a receita 30 anos depois. A receita dele no livro diz que se usam muffins ingleses, uma fatia de presunto cozido, além do ovo pochê e do molho hollandaise. É uma origem possível e aceitável. A cliente queria alguma coisa e o chefe foi lá e fez. Porém, outra possível origem para o prato, e pessoalmente a minha favorita porque tem um toque de bizarro, é que um corretor de Wall Street chamado Lemuel Benedict estava de ressaca e pediu torrada com manteiga, bacon crocante, ovo pochê e um tasco de molho hollandaise, no Hotel Waldorf Astoria, também em Nova York. O chefe do hotel ficou tão maravilhado com a receita que o cliente pediu, que resolveu roubar ela, dizer que é dele, colocar no menu do hotel. As únicas coisas que ele fez foram tirar a torrada, colocar o muffin inglês torrado, tirar o bacon e colocar o lombinho defumado. No meu caso, já que eu moro no Brasil, eu gosto de usar o bacon, por ser mais fácil de encontrar no mercado, e eu uso torrada com pão normal, pelo mesmo motivo. Então talvez o meu deveria se chamar cura para ressaca. Para fazer essa receita para uma pessoa, você vai precisar de 2 ovos, um para fazer pochê e o outro para usar a gema, 200 gramas de manteiga, 1 colher de suco de limão, bacon à vontade e um pão. Esse pão eu fiz com a receita do último vídeo, mas você também pode usar o muffin. Para começar a preparar, eu gosto de pegar o bacon e cortar em tiras fininhas, porque na hora de colocar no pão e servir, fica muito mais fácil para quem tá comendo. Com o bacon cortado, eu já deixo uma água fervendo para fazer meu ovo. Com isso tudo preparado, é hora de começar a fazer os ovos. Com a água quase fervendo, quando ela está fazendo essas bolhas no fundo da panela, eu vou jogar um pouquinho de vinagre na minha água e vou fazer um tornado nela. Quando eu estiver numa velocidade bacana, eu vou jogar o ovo no meio desse tornado e vou deixar ele cozinhando. O problema é que, se você olhar o ovo, você vai perceber que tem vários pedacinhos, vários fiapos de ovo em volta dele e não ficou um ovo muito bonito. Para evitar que isso aconteça, eu vou pegar meu ovo e vou tirar o excesso de líquido que tem em volta dele. Para isso, eu vou pegar uma peneira, vou quebrar o ovo na peneira e deixar esse líquido ir embora. E vou colocar o ovo numa vasilhinha para me ajudar a colocar na água. E agora, basicamente, a mesma coisa que eu fiz da última vez. A água está quase fervendo com as bolinhas no fundo dela. Vou adicionar um pouquinho de vinagre e fazer um tornado na água. Eu vou colocar meu ovo bem no meio do tornado e você vai ver que ele não vai formar tantos fiapos. Se não tiver vinagre, não tem problema, mas o vinagre que vai fazer o teu ovo coagular e ficar no formato bonitinho. Eu vou deixar o meu ovo cozinhando aqui por uns 3 minutos, até eu encostar nele e ele criar uma estrutura de um ovo cozido mole. Se a água ficar quente demais e começar a ferver, eu vou diminuir a temperatura e enquanto eu espero, eu vou preparar uma vasilha com água e gelo. O ovo já está na textura que eu quero, eu vou colocar ele na água gelada para ele interromper o cozimento. Se você fizer ovos para várias pessoas, deixe todos eles na água com gelo até a hora de servir. Agora que meus ovos estão prontos, eu vou passar para o molho. Eu vou colocar a manteiga para derreter e na outra panela eu vou colocar um pouquinho de água e uma vasilha de vidro para fazer o banho-maria. Ela não pode ficar muito quente, senão o ovo vai cozinhar rápido demais. Você tem que conseguir encostar a sua mão na tigela sem sentir desconforto por causa do calor. Agora que a minha manteiga derreteu, eu vou pegar minha gema e o meu suco de limão, vou bater os dois juntos como se eles tivessem xingado a minha mãe. Eu quero bater eles juntos até que fiquem bem uniformes e esbranquiçados. De vez em quando eu vou tirar isso aqui do fogo para não cozinhar demais, porque eu não quero ovo mexido, eu quero um molho. Enquanto eu bato minha gema com o limão, eu também vou controlando a temperatura da água do banho-maria, desligando o fogo ou ligando ele conforme necessário. Quando a minha gema e meu limão chegarem nesse ponto de espuma, eu vou começar a adicionar a manteiga derretida. Eu preciso adicionar essa manteiga aos poucos e constantemente, sem parar de mexer. Se necessário, eu vou reduzir a temperatura e vou batendo ela até chegar na consistência que eu quero. A consistência é quase uma mostarda ou um ketchup. Quando eu adicionar toda a minha manteiga, ou quase toda, no meu caso sobrou um pouco, eu vou pegar esse molho e vou guardar numa caneca térmica. Se você não tiver uma caneca térmica, deixe ele numa caneca, perto da boca do fogão que você vai usar daqui a pouco, para não deixar ele esfriar. Se ele esfriar, ele vai separar a gordura. Além disso, não pode colocar a gordura rápido demais e nem deixar o molho ficar muito quente enquanto está fazendo. Se eu tivesse deixado o meu molho numa temperatura muito alta ou colocado a manteiga toda de uma vez, ele ia talhar e eu não ia conseguir fazer uma emulsão jamais.
O molho hollandês é um dos molhos mães da culinária francesa, ou seja, a partir dele você consegue fazer outros molhos. Por exemplo, baseado nesse que foi feito hoje, é possível adicionar cebolas e você vai ter um molho béarnaise. Você pode adicionar outras coisas e você vai ter outros molhos. Então é um molho bastante versátil. Esse molho funciona porque ele é uma emulsão. Basicamente, uma emulsão é quando você mistura duas coisas que não se misturam normalmente. Por exemplo, se você pegar água e óleo, ou eu e dança, colocar juntos, eles não vão se misturar. Para misturar, você precisa de uma substância que se misture tanto com a água quanto com a gordura. Se eu pegar o detergente, misturar com a água, ele vai misturar. Por ser hidrofílica, se eu pegar o detergente e misturar com o óleo, ele vai misturar. Por ser lipofílica. Portanto, o detergente é um emulsificante. Se eu misturar a água com o óleo mais o detergente, eu vou ter uma emulsão, assim como o meu molho é uma emulsão. Só que no molho você quer misturar a gordura da manteiga com o ácido do limão, usando a gema como emulsificante. Agora que o molho está pronto, os ovos estão cozidos, é hora de montar o prato. Numa frigideira ainda fria, coloca o bacon para tostar e deixa ele soltar a gordura. Eu começo o bacon numa panela fria porque a gordura do bacon precisa de menos temperatura para derreter do que a carne para dourar. Então isso vai dar tempo da gordura derreter muito mais e do bacon ficar muito mais crocante. Enquanto o meu bacon está fritando, eu passo uma manteiga no pão e coloco ele para tostar aqui do lado da frigideira. Se eu não tiver espaço da frigideira, eu coloco o pão no forno. Quando eu faço meus ovos antes e coloco meus ovos no gelo, enquanto eu tô fazendo o bacon, eu já deixo uma panela de água fervendo e coloco meus ovos de volta na água quente por 1 minuto mais ou menos para eles esquentarem. Se eu deixar mais do que isso, o meu ovo vai passar do ponto. Agora, com tudo pronto, no prato, eu coloco o meu pão torrado, passo um pouquinho do molho holandês no pão, coloco o meu bacon, coloco o ovo pochê e por cima do ovo pochê bastante molho. Para terminar, salpico um pouquinho de páprica e tá pronto para servir. Apesar dele ter sido inventado pro café da manhã, eu não me importo em comer ele no almoço ou no jantar. Se você tiver mais gente para comer junto contigo, uma gema dá molho para mais ou menos 3 pessoas. Você pode fazer todos os ovos com bastante tempo de antecedência, umas 8 horas antes, dá bem tranquilo. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e deixa seu comentário se você tem alguma diferença, se você já comeu isso aqui de uma outra forma, porque tem muita variedade. Até o próximo vídeo.